Não fique com crise de ansiedade. Descanse em Deus. Confia em Deus. A terceira coisa que Deus espera de nós é que confiemos inteiramente nele. É que nós confiemos inteiramente nele. Uma confiança sem qualquer desconfiança. Porque tem gente que confia desconfiando. E quando se trata de Deus e de suas promessas, você não pode confiar desconfiando. Você tem que confiar inteiramente em Deus. Pensa, gosta. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Enquanto os irmãos procuram o texto sagrado, eu quero cumprimentar os ouvintes da Capixaba. Que Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando através da Rádio Capixaba AM e FM. E os irmãos da rede social. Que Deus abençoe os internautas que estão nos acompanhando em qualquer lugar do mundo. Deus tem bênção para vocês aí. Fica conosco, Deus tem vitória para vocês. É Deuteronômio capítulo 10, versículos 11 e 12. O texto já está aqui na tela para você acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler por aqui, ó. Preste atenção, ouça bem. Você que está com a Bíblia, já encontrou o texto sagrado? Diz assim a palavra do Senhor: porém, o Senhor me disse. Não é aí, irmão, é Deuteronômio 10, 12 e 13, está no 11. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Em outra tradução, espera de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Que hoje te ordeno para o teu bem. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem comigo dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala, Senhor. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. E eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Pode louvar, pode glorificar o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de vocês? O que é que Ele espera de nós? Em toda a Bíblia Sagrada, Deus vem dizendo o que Ele espera de nós. E aqui no texto sagrado que nós lemos, em Deuteronômio 10, 12 e 13, o Senhor está dizendo: agora, pois, ó Israel. O Senhor está falando com o seu povo. Naquela época, Deus falava com o antigo Israel. O que é que o Senhor espera de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração
e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Queridos e amados irmãos, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas. Os mandamentos de Deus são o código moral e espiritual do reino de Deus, que está fundamentado no amor, na misericórdia e na justiça. Os preceitos de Deus são válidos para todas as culturas e época e continuam válidos para toda a humanidade nos dias de hoje. Na bem-aventurança do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus ampliou e aprofundou o sentido dos princípios morais e espirituais do seu reino. Qual deve ser a nossa resposta à revelação que Deus fez da sua vontade para nós? À luz da Bíblia Sagrada, Deus amorosamente nos oferece a sua graça e nos mostra o caminho que nós devemos andar. O que é que Deus espera de nós? Qual é a resposta que nós devemos dar a Deus da revelação divina dele para a nossa vida? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que Deus espera de nós gratidão. Diga comigo, gratidão. Uma das coisas que muito agrada a Deus é a nossa gratidão a Ele. Deus quer que tenhamos um coração grato, independentemente do que aconteça, pois nós, à luz da Bíblia, devemos dar graças a Deus por tudo, mesmo que a situação não esteja sendo favorável, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que nós queremos, nós devemos ter um coração grato e devemos dar graças a Deus por tudo. Deus espera isso de cada um de nós. Aleluia, pode adorar a Ele, não há problema. Veja bem, a Bíblia Sagrada mostra a ingratidão, mostra que a ingratidão é uma das causas de nós não recebermos o bem maior de Deus. Eu disse que a ingratidão, ela é a maior causa de nós não recebermos de Deus o seu bem maior. Foi justamente a ingratidão que manteve o povo de Israel no deserto por muitos anos. E a primeira geração daquela nação não pôde receber o bem maior de Deus. E quando eu falo no bem maior de Deus, não estou falando sobre a cura de uma enfermidade, não estou falando sobre a bênção de prosperidade financeira. Quando falo do bem maior de Deus, e quando a Bíblia fala do bem maior de Deus, está falando na nossa salvação, no nosso nome escrito no livro da vida, na nossa justificação, no nosso direito de morar no céu na eternidade. Mas por causa da ingratidão, muitas pessoas não têm recebido o bem maior de Deus, assim como Israel, a primeira geração que saiu do Egito, não pôde receber o bem maior de Deus, exatamente por conta da ingratidão.
E quando nós lemos lá no capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 11, ali a gente observa o texto sagrado nos falando que Jesus curou 10 homens leprosos. E daqueles 10 leprosos havia um estrangeiro, 9 eram judeus e um era de outra nacionalidade. Os 9 judeus foram-se e não tiveram um coração grato, não voltaram para agradecer a Deus. Somente aquele estrangeiro que não fazia parte da comunidade de Israel voltou para agradecer a Deus. Então, dos 10, a Bíblia diz que somente ele recebeu o bem maior de Deus. Veja, ouça bem, os nove receberam o bem de Deus, que foi a cura da lepra, mas não recebeu o bem maior. Aquele que teve um coração grato, que foi grato a Jesus Cristo, além de ter recebido o bem de Deus, a cura da lepra, ele recebeu o bem maior de Deus, quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A salvação é o bem maior de Deus. Então Deus espera de mim, Deus espera de você, Deus espera de todos nós que sejamos gratos a Ele. A segunda coisa que Deus espera de nós é que nós não temamos as aflições deste mundo. Deus espera que seus filhos, seus seguidores, não temam as aflições deste tempo presente. Paulo sabia disso e ele, nas suas muitas aflições, ele disse: sei que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelada. Não fiques excessivamente preocupado com as aflições desta vida. A preocupação sempre rouba a paz dos nossos corações, impede-nos de ver a mão de Deus operando em nós de forma sobrenatural. O escritor dos Salmos 34, ele diz o seguinte: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então veja que o escritor dos Salmos 34, ele está dizendo que muitas são as nossas aflições, mas ele está dizendo que o Senhor nos livra de todas. Agora, o que nós precisamos entender é que Deus muitas vezes não nos livra das aflições, Ele nos livra na aflição. É por isso que nós não podemos ficar excessivamente preocupados com as aflições deste tempo presente, porque essas preocupações roubam a paz dos nossos corações. Então vamos parar de ficar focado nas aflições deste tempo presente e vamos entregá-las ao Senhor. Vamos lançar nossas preocupações ao Senhor. Pedro fala sobre isto em 2 Pedro capítulo 5 versículo 7, quando ele diz: lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, a vossa preocupação, as vossas aflições, porque o Senhor tem cuidado de vós. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6 e 7. Somente assim nós podemos ficar em paz dentro do nosso ser.
que a Bíblia Sagrada fala em Filipenses capítulo 4? Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Veja bem: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então veja, existem muitas pessoas, até mesmo muitos filhos de Deus bem intencionados, que estão ansiosos, estão tendo crises de ansiedade, porque estão temendo as aflições deste tempo presente, e isto tem roubado a paz do seu coração. Então a palavra está dizendo: não andeis ansiosos, excessivamente ansiosos com as coisas desta vida. Ante as vossas orações e súplica com ação de graça, vai trazer para o seu coração a paz de Deus. A paz de Deus. Jesus Cristo, Ele nos preparou para esses momentos de aflições, quando Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O escritor dos Salmos 40, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora veja o que ele diz na sequência: tirou-me de um charco de lodo horrível. Olha aqui: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então o Davi disse que o Senhor tirou ele de onde? De um lago horrível de lodo, de um charco de lodo. Então ele esteve lá num lago de lodo, num charco de lodo horrível, mas o Senhor o tirou de lá. E olha aqui: pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Mas por quê? Porque ele esperou com paciência no Senhor. Ele não temeu as aflições, ele não temeu as lutas, ainda que ele estivesse num lago horrível, num charco de lodo, ele continuou na presença de Deus, não teve crise de ansiedade, não ficou excessivamente preocupado, mas ficou descansando em Deus, e o Senhor o tirou dessa situação, firmou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Aleluia! Então, não temas as aflições deste tempo presente. Nosso tempo aqui é curto. Então veja que o escritor dos Salmos 34, ele diz que muitas são as nossas aflições, ou seja, as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Não fique com crise de ansiedade, descanse em Deus, confia em Deus. A terceira coisa que Deus espera de nós é que confiemos inteiramente nele. É que nós confiemos inteiramente nele. Uma confiança sem qualquer desconfiança. Porque tem gente que confia desconfiando, e quando se trata de Deus e de suas promessas, você não pode confiar desconfiando, você tem que confiar inteiramente em Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja, nos homens você pode confiar desconfiando,
Nos seres humanos, você pode confiar desconfiando, e alguém pode confiar em você desconfiando também. Mas em relação a Deus, a nossa confiança deve ser inteira, deve ser plena em Deus. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. O maior desejo de Deus é ter um relacionamento conosco, e Ele usará cada situação para nos aproximar dele, ainda que essa situação seja dolorida para nós. Jó, você já leu o livro de Jó, você conhece as aflições que Jó passou, mas no fim de suas aflições, o próprio Jó declarou que ele se aproximou mais de Deus, que aquela aflição toda fez com que ele se aproximasse mais de Deus. O maior teste da nossa confiança é quando Deus promete uma bênção e nós temos de esperar sem saber quando é que isso vai acontecer. Entre a promessa e o cumprimento, Davi esperou 13 anos. José esperou mais de 20 anos para ser governador do Egito. E ele passou por um processo de aflição até chegar lá. Meus irmãos, não é que as coisas de Deus precisam ser demoradas, mas é que entre a promessa e o cumprimento existe o fator tempo. E o que Deus espera de nós é que nós confiemos e aguardemos com paciência. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Quando a gente observa Hebreus capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz que quem vai herdar a promessa ou as promessas são aqueles que têm fé, confiança e longanimidade. Porque confiança inteira em Deus fala de fé e longanimidade. Você já percebeu como é fácil perder a paciência? É muito fácil a gente perder a paciência. É numa rapidez tremenda. Você perde a paciência. Já aconteceu comigo. Quando eu cheguei há alguns anos, mais de 30 anos atrás, em Porto Alegre, para ministrar, para pastorear a nossa igreja de Porto Alegre. E estava morando recentemente em Porto Alegre e eu só conhecia a rota da minha casa para a igreja. E um dia eu saí de casa de manhã para ministrar na parte da manhã, e o trânsito da minha rota estava um pouco lento. Não estava parado, mas estava um pouco lento. E eu, querendo chegar rápido, sem paciência, eu desviei da rota e disse: vou procurar um atalho. Só que eu acabei me perdendo e atrasei 2, 3 vezes mais. Porque saí da rota, não tive paciência, porque o trânsito estava lento, perdi a paciência e saí da rota. É muito fácil a gente perder a paciência, e acabei me atrasando muito mais do que eu ia atrasar se eu tivesse permanecido na rota. Isso acontece também em nossa vida espiritual, quando as promessas de Deus não estão se cumprindo no tempo que nós esperamos. A nossa tendência é perder a paciência e sair da rota. Nós, muitas vezes, achamos
que podemos ajudar Deus a encontrar outro caminho e queremos adiantar as coisas. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus tinha prometido a Abraão um filho e nada desse filho chegar. Mas o filho que Deus havia prometido a Abraão ia chegar no tempo certo, no tempo de Deus. Quando a gente lê a história de Abraão, a chamada de Abraão, a peregrinação de Abraão, a gente tira lições maravilhosíssimas para aplicá-las em nossas vidas. Mas Abraão também, sendo o homem, o rei da fé, ele teve o seu momento de precipitação também, porque Abraão era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Deus havia prometido a Abraão um filho, e nada desse filho chegar. Abraão quis sair da rota, ele quis antecipar o processo, ele quis ajudar Deus a cumprir com a sua promessa. Que foi que ele fez? Se deitou com a sua serva, conversou com Sara, sua esposa, e deita com a sua serva, e teve um filho. Mas aquele não era o filho da promessa de Deus. E você sabe o resultado disso. Você sabe o resultado da falta de paciência do próprio Abraão, quando ele esperava o cumprimento da promessa de Deus no tocante ao seu filho Isaque. Abraão antecipa o processo. Deus não gostou da situação e, claro, nem deveria ter gostado. O Senhor ficou 10 anos sem falar com Abraão. Foram mais 10 anos de espera até que Isaque, o filho da promessa, nascesse. E você sabe que devido a esta falta de paciência de Abraão, nasce um filho da sua serva, e até hoje as consequências disso perdura até hoje. Porque desse filho que nasce de Abraão com a sua serva, nasce nações inimigas do povo da promessa. E até hoje Israel está em guerra, e durante toda a sua história em guerra, devido esse filho de Abraão com a sua serva. Deus perdoa, mas as consequências são inevitáveis. Infelizmente, muitos de nós agimos assim. E isso está registrado exatamente para que nós não venhamos agir desse jeito. Deixamos de receber muitas coisas de Deus por causa de situações semelhantes. Quando a gente sai da rota procurando atalhos, não funciona no âmbito espiritual. Não funciona. No âmbito espiritual, você não pode sair da rota. Ainda que o caminho esteja espinhoso, ainda que há pedras no caminho, você não pode fugir da rota. Não vai dar certo se você fugir da rota. Jesus disse: eu sou o caminho. Se você fugir do caminho, você vai se dar mal. Aleluia, glória, bendito é o nome de Jesus. Não sai da rota. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração.
O caminho está espinhoso, persevera, porque este é o caminho. Andai nele sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então não sai da rota. E a quarta coisa que Deus espera de nós é solidariedade. Diga comigo, solidariedade. Solidariedade anda de mãos dadas com o amor ao próximo. Vivemos num mundo egoísta, onde cada um pensa em si próprio. Mas a Bíblia Sagrada manda que nós sejamos solidários um com o outro. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. O escritor aos Hebreus está falando de solidariedade. O mesmo Deus que fala que nós devemos servir a Ele, diz também que nós devemos servir o próximo, isto é, ser solidário, isto é, estender a mão, isto é, se colocar no lugar do próximo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10, o que a palavra do Senhor diz? O que a palavra diz em Gálatas 6, 9 e 10? Olha só. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Em outra tradução, a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, em outra tradução, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. Então a palavra está falando de solidariedade. Enquanto você tem a oportunidade, faça o bem aos outros, estenda a mão, seja solidário, se coloca no lugar do próximo que está sofrendo e que precisa, quem sabe, de uma palavra amiga, de solidariedade. Deus espera que nós sejamos solidários uns para com os outros. Eu disse que a solidariedade anda de mãos dadas com o amor ao próximo. Ouça bem, pode louvar, pode glorificar, pode exaltar o nome de Jesus. Jesus fala disso em João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34, Jesus fala: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Solidariedade. Deus espera que nós sejamos solidários. E a quinta coisa que Deus espera de nós, e aqui eu quero encerrar para não ser muito longo, é obediência e santidade. Diga comigo, obediência e o que mais? Santidade. Santidade é ser separado para Deus. Olha,
Muitas pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem abrir mão do pecado. Isto não é possível. Servir a Deus, seguir a Cristo sem abrir mão do pecado, isto não é possível. O pecado nos separa de Deus. Ele é como um veneno que adoece a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. O pecado é um cancro maldito que corrompe a sociedade e seus costumes. Por isso a palavra fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E é por isso que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer na cruz, porque desde quando nossos primeiros pais pecaram, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E como nenhum de nós, nenhum ser humano podia resolver o problema do pecado, porque todos pecaram, então Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para resolver de uma vez por toda o problema do pecado. Aleluia, glória a Deus. Para sermos obedientes a Deus, para nos santificar diante de Deus, precisamos abrir mão do pecado, do erro, da imoralidade, da promiscuidade e de tudo aquilo que nos separa de Deus. Deus quer que vivamos uma vida consagrada, separada de tudo que atrapalha a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele disse em Mateus 26, 41, orai e vigiai para não entrar em tentação. Vigiar é uma atitude nossa. É nós que devemos vigiar e orar. Vigiar e orar significa que precisamos ao mesmo tempo buscar força em Deus para viver uma vida de obediência e santidade. A oração, a vigilância e a oração é uma parceria que, levada a sério, funciona. Levada a sério, funciona. Se você orar e vigiar, você vai manter a sua vida submissa à vontade de Deus, e você vai consagrando a sua vida e vai adquirindo a santificação no temor do Senhor. Hebreus 12, 1 e 2. O que o escritor aos Hebreus afirma no capítulo 12, versículo 1 e 2? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra do Senhor, falando de santidade, diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Depois diz que nós devemos ser santos no corpo, na alma e no espírito. Lá no antigo Israel, quando o povo de Israel estava para atravessar o Jordão em época de cheia, Josué falou com o povo: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sede santo, porque o Senhor Deus é santo.
Deus quer que nós sirvamos a Ele. Deus quer que nós andemos em submissão e obediência a Ele. Tanto é que no versículo que nós lemos, o Senhor, Ele está dizendo agora: pois, ó Israel, o que é que o Senhor de ti espera, senão que temas ao Senhor? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ser submisso a Deus. Temer a Deus é procurar se afastar cada vez mais de uma vida errada, de uma vida pecaminosa. O que é que o Senhor Deus espera de ti, senão que temas ao Senhor, que andes em todos os seus caminhos? Deus amorosamente nos oferece a sua graça e nos mostra o caminho, e Ele quer que nós andemos nos seus caminhos e o ames. Deus quer que nós o amemos de verdade. E em João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que o ames. Na verdade, quando nós amamos a Deus de verdade, qual é a forma de nós provarmos o nosso amor? É no versículo que eu citei agora, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quem conhece pode até conhecer os mandamentos, ter os mandamentos, os princípios de Deus, se não guardar, não ama, porque a palavra está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a palavra aqui está dizendo o que Deus espera de nós: que sejamos tementes a Ele, que andemos nos seus caminhos e que o amemos, guardando os seus mandamentos, sendo submisso e andando em santificação, e ainda que sirvas ao Senhor. Servir a Deus é ser servo dele, e ser servo dele é andar debaixo de suas ordens. Mas isso deve ser algo voluntário. Nós temos de escolher essa vida de servo de Deus, de serva de Deus, que sirvas ao Senhor de todo o seu coração e com toda a sua alma, e que guarde os mandamentos do Senhor. O que é mandamento? Conjunto de regras. Conjunto de regras. E que guardemos os seus estatutos, que hoje te ordeno para o seu bem. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Aleluia, glória, pode glorificar a Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Curve a cabeça e ore dizendo assim: meu Deus, eu ouvi a palavra do Senhor, quero guardá-la em meu coração, quero servir ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e pensamento. Amém. Pode louvar a Jesus.